Fala pessoal, que Deus venha abençoar cada um, iluminar os passos de cada um. Vamos mais uma vez estar fazendo aqui um vídeo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu tenho feito. Eu tenho ultimamente apresentado um capítulo, um versículo, um livro do Evangelho de Jesus para mim falar para os irmãos. Hoje nós vamos fazer um pouco um vídeo de reflexão. Como assim reflexão? Vamos refletir como está a nossa vida diante de Deus. Porque a gente, nessa longa caminhada de evangelho, a gente tem percebido que muitas das pessoas, até os dias presentes, têm pregado que servir a Jesus é difícil, que servir a Jesus é complicado, que buscar o reino de Deus é difícil, né? É pesado, né? É complicado. Hoje estou nesse vídeo não querendo dizer que quem pensa dessa forma está errado, porque cada um de nós tem os nossos livres pensamentos para pensar do jeito que bem entender, do modo que bem entender. Só que no meu ponto de vista, cada vez que a gente fala que o reino de Deus é difícil a gente buscar, que a gente ser evangelho é difícil a gente ser evangelho, eu creio que a gente está colocando dificuldade onde não existe. Eu creio que a gente tem colocado dificuldade onde não tem dificuldade. E também às vezes a gente tem dificultado mais a nossa busca além do que ela é. E a gente tem visto muitos nos dias atuais a pessoa falar como é difícil servir a Jesus. Só que a gente sabe que difícil não é, porque é difícil para a gente largar as doutrinas erradas, é difícil para a gente largar os nossos vícios, é difícil para a gente largar, são coisas mundanas para viver o espiritual. Isso é difícil. Por exemplo, se a gente for ver, a gente vê muitas pessoas falar que não é difícil beber o álcool, não é difícil tomar a cerveja, não é difícil viver na prostituição, no adultério e assim vai. Mas se a gente vê, a gente manda como Cristo manda a palavra dele para que a gente largue todo o vício carnal e viva do modo espiritual, a gente começa a colocar dificuldades. Porque antes mesmo da gente aceitar Jesus, antes mesmo da gente vir para a igreja, a gente vivia num mundo dissoluto, a gente vivia num mundo da forma que a gente achava conveniente a viver. Mas isso não era difícil, mas quando a gente aceita Jesus, a gente começa a dizer que é difícil, que é complicado, que não, assim eu não dou conta. Porque eu creio assim, a gente como evangelho, a gente tem que parar de pôr dificuldade, porque como o apóstolo Paulo mesmo escreve lá em Timóteo, que diz que combatiu o bom combate, aquele momento era o momento da sua sentença, e em momento algum ele ficou falando que era difícil ser cristão, mas ele se alegrou, porque ele falou, combati o bom combate, eu preguei o tempo que me determinou Cristo. Assim mesmo, quando ele foi preso, ele falou que estaria preso o corpo dele, mas não a palavra de Deus. Assim mesmo como o apóstolo Pedro, quando foi crucificado, não se achou digno de ser crucificado como Jesus Cristo, mas em momento algum ele falou que não era difícil. Em momento algum ele não saiu dizendo na sua carta que era difícil ser cristão. Não, ele só nos alerta com cuidado mundano. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente nos deixamos levar pela emoção, pelos pensamentos, até mesmo pelos dizer. Porque muitas das vezes a gente pensamos que é difícil, vai se tornar difícil. Se nós falamos que é difícil, às vezes vai atrapalhar até o seu vizinho, o seu próximo, o teu parente, o teu familiar de servir a Jesus. Porque no vez dele ver e se alegrar que você está no caminho de Deus, você está falando que é difícil, que é complicado. Só para fechar, eu quero deixar aqui a passagem de Mateus 11, o verso 30, que diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Vamos parar de pôr dificuldades nas coisas de Cristo, porque a gente não vê dificuldade nos nossos prazeres, porque a gente vê dificuldade em agradar aquele que é único, que é digno de ser agradado. Amém? Que fica todos na paz. Que Deus abençoe. Que você possa curtir, compartilhar e me seguir e dar um like.